Eu sou a Érica. E eu sou o Fernando. E nós somos os parceiros por aí. No vídeo de hoje a gente vai falar para vocês os custos atualizados para morar aqui em Miami, nos Estados Unidos. Se vocês não sabem, a gente mora aqui nos Estados Unidos há 2 anos, em Miami há 1 ano. A gente já fez um vídeo em 2023 dos custos de vida e agora a gente vai fazer de 2024. Se vocês estão aqui há mais tempo no canal, vocês sabem que esse é o tipo de vídeo que eu adoro fazer. Eu adoro falar de custo, de orçamento, enfim. Eu tava defendendo ele fazer esse vídeo sozinho, mas ele não quis. Não, eu preciso da Érica aqui do meu lado para ela me atrapalhar e me ajudar ao mesmo tempo. Bom, a gente vai falar sobre esses custos, vamos falar sobre os nossos custos também, né? A gente vai dar uma ideia para vocês de quanto custa e a gente vai falar quanto nós pagamos. Assim vocês vão ter uma ideia de quanto vocês vão gastar se vocês vierem para cá, ou fica aí nos planos, né, para o futuro, se vocês tiverem interesse de vir morar aqui em Miami. Lembrando que aqui em Miami você pode ter desde uma vida um pouco mais simples até uma vida regada de ostentação. Não é o nosso caso, mas sim é possível. Aqui em Miami tem muita gente que ostenta de verdade. Isso não é segredo para ninguém. Aqui tem uma galera que tem muito dinheiro. É. Como não é o nosso caso, vamos voltar para a realidade e vamos falar. Bom, para um casal aqui nos Estados Unidos, aqui em Miami, você vai alugar um apartamento provavelmente de 1 quarto só, de 1 dormitório. A não ser que você more numa casa com outras pessoas e divida o aluguel. As áreas comuns, né? E você mora no quarto. No nosso vídeo aqui nós vamos falar sobre um casal morando sozinho. Aqui em Miami, para vocês terem uma ideia de custo, um dormitório você vai encontrar desde $1.800, estou falando do mais barato, até mais ou menos uns 2.500 você consegue alugar praticamente onde você quiser na região da Grande Miami. Não exatamente ali em South Beach, né? Porque ali é uma região muito turística. Existem sim pessoas que moram ali, mas ali acaba sendo bem mais caro por ser muito turístico e também não tem tantas opções assim. Mas se você falar de centro de Miami e subúrbio de Miami, né, que é a periferia de Miami, as outras cidades em volta, né? Você consegue encontrar excelentes opções entre $1.800 e $2.500. Nossa experiência, nós vivemos num apartamento na periferia, né, numa cidade... Subúrbio, né? Eles chamam de subúrbio. E a gente paga $2.100 de aluguel. Seguindo, se você está alugando um apartamento, provavelmente você vai ter que pagar um seguro para esse apartamento. Os escritórios de leasing aqui nos Estados Unidos, eles obrigam você a pagar um seguro para qualquer tipo de emergência, um incêndio, sei lá, o furacão passou, então é obrigatório. O seguro ele não é muito caro, a gente paga $125 por ano. E é diluído mensalmente no nosso aluguel. Isso, lá em Orlando a gente também pagava esse seguro, então a gente acredita que seja uma prática comum. Uma prática comum, pelo menos aqui na Flórida, com certeza. A gente paga por mês nesse seguro $8. Então você vê que é uma taxa bem baixinha, mas tem que pagar. A maioria dos condomínios aqui, eles te cobram uma taxa do lixo. O que seria essa taxa do lixo? É para você jogar fora o lixo e, em muitos casos, em muitos condomínios, para você ter uma pessoa que vai lá na sua porta e recolhe o seu saco de lixo no horário determinado, lógico. Tem várias regras, regras. Se vocês quiserem, depois a gente começa a falar sobre essas regrinhas, esses detalhes que existem aqui que a gente não está acostumado. Mas tem lá uma pessoa que busca o lixo na sua porta e leva no dumpster, que é aquele... Curiosidade sobre nós. O moço nunca pegou o nosso lixo, a gente sempre leva no dumpster. A gente acha um absurdo. Então essa é uma taxa que a gente paga e não usa. No nosso condomínio, em muitos condomínios, tem alarme. Então, se alguém tentar abrir a porta ou uma janela, vai disparar um alarme. E esse alarme, ele é... terceirizado, né? Tem uma empresa, né, que controla. Isso. Se disparar o alarme na sua casa, vai ser acionado nessa empresa. Eles vão mandar uma equipe aqui ver o que está acontecendo ou se vocês estão precisando de ajuda. A gente precisa pagar, no nosso caso, $40 por mês desse alarme. É caro, né? Esses $40 não é o total do alarme. Ele é... alarme mais manutenção, que é a forma que eu coloco o lançamento lá na planilha. E essa manutenção é o quê? É o auxílio, é o serviço que eles prestam no seu apartamento quando tem alguma coisa que quebra, ar-condicionado, máquina de lavar louça, trocar uma lâmpada. Eles são responsáveis por fazer essa manutenção básica aí, né? Então tá incluso aí nesses 40. Parece absurdo o que a Érica falou agora de trocar a lâmpada, mas a gente teve um caso essa semana passada. Tivemos 2 lâmpadas queimadas na mesma semana na nossa casa
E aí eu falei, vou passar no mercado, vou comprar uma lâmpada e venho aqui e troco, porque, né, trocar a lâmpada... Que custa, né, trocar uma lâmpada? Aí eu mandei um e-mail pro condomínio, abri um chamado pro condomínio e falei, olha, queimou 2 lâmpadas na minha casa, eu posso trocar eu mesmo ou vocês preferem vir aqui e trocar? Eu preciso que vocês venham aqui e troquem. Eu abri o chamado, na terça-feira, de tarde. Na quarta-feira, a gente chegou do trabalho, as lâmpadas já estavam trocadas. Exatamente. Isso é muito legal aqui. Apesar de você ter que pagar por esse serviço e algumas pessoas não se sentirem confortáveis de ter alguém entrando na sua casa, né? A gente acha que é um serviço bem legal, principalmente pra gente que tem que sair para trabalhar, né? Mas você também pode optar por eles virem só quando você estiver em casa. Então, você que escolhe. Vai do seu critério, né? Mas eu acho interessante demais, você tem algum tipo de problema na sua casa, você só abre um chamado lá no site mesmo, no sistema do condomínio, e eles vêm na sua casa e resolvem. E depois eles fecham o chamado e te avisam, olha, a gente fez isso. E deixam o papelzinho, né, na sua mesa ou em algum lugar dizendo o que foi feito também. Bom, vamos agora para os custos que todo mundo quer saber. Água. Aqui em Miami e em Orlando também era a mesma coisa. Bem barato. É muito barata a água. Pra vocês terem uma ideia, a gente paga na média $30. E aparentemente, para quem mora num apartamento de um dormitório, é mais ou menos isso, dependendo da quantidade de pessoas também que morar, né? Banho que tomar e tudo mais. Quando os meus pais vieram visitar a gente, a água foi um pouquinho, mas assim, gente, pouquinha coisa mais alta, porque tinham mais 2 pessoas tomando banho. Então a água aqui, mesmo quando tem mais gente na casa, acaba não sendo muito cara. Não sei para quem mora numa casa grande, né, com muitos banheiros, muitos cômodos. Mas em média aí, num apartamento de um dormitório vai ser isso. Dificilmente você vai pagar mais do que $40 de água por mês. Se você estiver pagando mais do que isso, tome cuidado. Tem vazamento. Pode ter um vazamento na sua casa. Luz. Quanto que a gente paga de energia elétrica? Aqui na Flórida, a gente tem meses muito quentes e meses um pouco menos quentes. Nunca meses frios. Ou seja, o ar-condicionado está sempre torando na nossa casa e em qualquer lugar que você vai aqui. Mas para vocês terem uma ideia, quando a gente está no verão, a gente chega a gastar quase $120 de energia por mês. E os meses mais quentes, né? A gente tem até um gráfico no aplicativo da companhia de energia que mostra quanto você gastou cada mês. Os meses que a gente gasta mais de energia são julho e agosto. São os meses mais quentes aqui, que realmente o ar-condicionado ele fica o dia inteiro funcionando. Então acaba elevando um pouco o custo da energia elétrica. Como a Erika falou, né, são os meses de julho e agosto, mas o verão aqui é junho, julho e agosto. E em contrapartida, o inverno nosso aqui, que é dezembro, janeiro e fevereiro, a gente acaba gastando $50, $60. O valor cai bastante, porque aí o ar ele já não liga mais tanto, né? E um problema aqui na Flórida é que a gente não pode abrir as janelas. Não é que não pode, você até pode abrir as janelas, mas eles não recomendam, porque é muito úmido. Então, mesmo no inverno, você precisa deixar o ar-condicionado ligado para que as janelas não sejam abertas e não tragam umidade para dentro da sua casa, trazendo mofo. Pode abrir, mas não por longos períodos. Não deixar lá a janelona aberta. Você não pode deixar muitas horas abertas. Você pode ficar enquanto você estiver do lado de fora, mas entrou, fecha as janelas. Então fica a dica aí para vocês. Então a gente considerando que a gente gasta entre 50 e 120, eu coloquei uma média de $80 por mês de energia, tá tranquilo. Aqui vamos pro nosso custo, né? Porque nem todo mundo tem um carro por leasing aqui nos Estados Unidos. E esse é um tema que, se vocês quiserem, tiverem interesse, acho que dá para fazer um vídeo só sobre explicando como que é o leasing aqui nos Estados Unidos, e como que funciona, quanto custa, qual que é a diferença. E se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like, o seu comentário, que a gente vai continuar divulgando algumas curiosidades sobre morar aqui, além das nossas super viagens que a gente adora compartilhar com vocês. No nosso caso, nós fizemos uma grande pesquisa e para nós fez todo sentido ter um carro de leasing. Então a gente paga de parcela nesse carro de leasing $440. Isso foi algo que mudou de 2023 para 2024. A gente tinha um carro que a gente comprou antes, era um carro mais antigo, financiado, e acabou que financeiramente fazia mais sentido a gente trocar por um leasing de um carro mais novo, mas isso é assunto para outro vídeo. Isso aí. Junto com a parcela do carro de leasing, a gente tem que pagar o seguro. Então, obrigatório também. Aqui nos Estados Unidos o seguro de carro ele é obrigatório. Você não pode sair com o carro na rua sem seguro. No nosso caso,
por ser um carro de leasing, a gente acaba pagando um seguro um pouquinho mais caro do que o normal, porque depois eu posso explicar no vídeo de leasing também. Acho que esse não é o vídeo para isso. Então a gente paga $230 de seguro mensal. Aí vamos para os nossos gastos do dia a dia, né? Nosso celular, por exemplo. Ah, nosso celular. 2 por 1, né? A gente tem 2 planos de telefone, lógico, né? O meu e o da Érica. E juntos a gente paga mais ou menos 120, né? Um pouquinho... 121, 120 dólares. Eles mudam alguns centavos, assim, de tempos em tempos, mas é mais ou menos isso. Então seria $60 por linha. Plano ilimitado, tá? Internet à vontade, ligações à vontade. Funcionou no Brasil, inclusive. A gente não precisou fazer nada no Brasil, a gente usou a internet, né? Não ligação. Funcionou a internet tranquilo no Brasil. E não pagamos nada mais por isso. Qualquer estado aqui dos Estados Unidos funciona também. Funciona no México também, né? E no Canadá. E no Canadá. Então, é um plano legal. A gente anda na rua, né? A gente anda ouvindo YouTube no carro e tudo mais. Spotify, nunca trava, o sinal é muito bom. E a gente sabe que existem várias operadoras diferentes aqui, mas a gente gostou bastante da AT&T, apesar dela não ser a mais barata, ela é a que tem a melhor cobertura. Então, algumas vezes a gente viaja e é legal pra gente ter um celular que vai funcionar independente de onde a gente estiver nos Estados Unidos. E a AT&T tem atendido a gente super bem. Não é uma recomendação para ninguém, pois só não estamos ganhando nada com isso, mas a gente se identificou melhor com eles do que com a T-Mobile, que foi a primeira que a gente teve e não era legal. Então, $60 vocês vão conseguir um plano de internet, um plano de telefone muito bom. E aí a gente vem com o nosso Wi-Fi dentro de casa, né? A gente tem o nosso modem da AT&T também. E a gente paga $55 por mês, 300 MB de velocidade. Exatamente. Além disso, a gente não tem, tá? É importante comentar que entra no custo de muitos casais, mas o nosso entra de forma indireta, que é o seguro saúde. Muitos casais pagam à parte, o nosso ele é pago já na nossa folha de pagamento, né? Exatamente, ele já descontado na nossa folha de pagamento. Aí tem alguns gastos que são variáveis ali, de acordo com o seguro saúde, a gente ir ou não no médico naquele mês, mas isso tá explicado em um outro vídeo, não sei se ele já foi pro ar, se ele vai antes, se vai depois, mas dá uma olhadinha aí no canal que ele vai aparecer. E aí a gente fecha aqueles custos que... fixos, né? De certa forma. De certa forma são fixos. Podemos dizer que todo mês a gente vai gastar com isso esse valor, a variação né? é muito pequena. Vamos dizer assim, que a variação desses custos que a gente falou até agora são muito pequenas, então a gente considera como se fossem fixos, mas a gente sabe que não são, tá? Exato. Vamos para os outros custos, esses sim variam bastante. E vão mudar muito de acordo com a dinâmica de cada família. A gente vai falar agora mercado. Quanto que a gente gasta de comida no mercado por mês. Hoje, nós entramos num padrão, né? No começo, quando a gente chegou aqui, os custos variavam muito. Tinha mês que a gente gastava, sei lá, 400 e tinha mês que a gente gastava 700, 800. Até porque a gente queria experimentar muitas coisas diferentes, que hoje a gente já se acostumou. E não é coisas diferentes assim de, vou comprar esse chocolate caro. Não, é qual arroz é melhor, qual feijão é melhor. E a gente vai errando qual muito no começo. Qual a mistura é melhor. E aí a gente acaba errando várias vezes até entender o que a gente realmente consome mensalmente aqui. Eu acho que para um casal sem filhos, entre 450 e $700 vocês comem muito bem. Exatamente, muito bem. Hoje a gente está gastando $600 por mês. Mais ou menos $600. E assim, a gente compra o que a gente tem vontade. Quer fazer um churrasco, a gente vai comprar uma picanha para fazer um churrasquinho, a gente quer fazer uma comida diferente, a gente vai lá, vai comprar, vai fazer. Então é sem passar vontade. E todo mês a gente compra uma coisa diferente para experimentar, todo mês a gente compra uma coisa diferente, ou para fazer, ou para experimentar, então isso sempre tem. Uma coisa que ajudou a gente a reduzir bastante os nossos gastos com o mercado, isso recentemente, tá, gente? Nos últimos 2 meses a gente gastou mais ou menos aí uns $500, então foi cerca de $100 a menos da média que aconteceu até agora. Por quê? Nós optamos por não ir mais no Walmart. Mas vocês não estão comprando nada no Walmart? Não, a gente está comprando, mas a gente compra online e pede para entregar em casa. E aí a gente percebeu que fazendo isso, a gente só compra o que a gente realmente precisa, o que realmente está acabando, o que a gente realmente vai usar. Não joga mais tanta coisa que estraga. Funciona muito melhor, porque a gente compra de manhã e de noite eles estão entregando. Então a gente percebeu que para o nosso estilo de consumo, comprar online
foi excelente e reduziu os nossos custos consideravelmente, porque a gente estava... pelo menos uns 15% de redução de custo. Então foi muito bom, isso é uma dica legal para vocês. Bom, como eu falei, a gente gasta 600, entre 450 e 700 dólares, tá de bom tamanho para um casal. Combustível, isso aqui varia muito. Se você roda muito com o carro, se o seu carro ele faz uma quilometragem, como é que fala? Se ele consome muito de gasolina com um galão, vai variar muito. Mas, para vocês terem uma ideia, a gente tem gastado por mês menos de 100 dólares. Menos de 100 dólares. E a gente roda bastante. A gente vai trabalhar todos os dias de carro, de final de semana a gente vai na praia, a gente vai no outlet, a gente... Vai na casa de alguém que a gente conhece. Vai nas cidadezinhas aqui perto, em outras praias. A gente gasta 100 dólares por mês. Teve mês, pra vocês terem, que a gente gastou 40. Nos meses que a gente vai menos, assim, em lugares mais longe, né, a gente acaba gastando menos. Tem um outro custo, aqui em Miami tem bastante, se você for pra praia, que é estacionamento. A gente, ultimamente, não tem ido muito, né? Ultimamente, a gente vai contar a verdade pra vocês agora. A última vez que a gente foi na praia foi em setembro de 2023. Nós estamos em maio. Eu tô ensaiando pra ir na praia já faz um tempão e a gente não vai. Pelo menos 6 meses já. Então, aquilo que as pessoas dizem, mas quem mora na praia não vai na praia toda hora, é verdade, gente. Quando a gente morava em São Paulo era difícil de acreditar, mas hoje a gente acredita. A gente não vai na praia toda hora. A gente vem aqui no lago toda hora. Né? Mas não vai na praia. Mas não vai na praia. Mas se você for na praia, considera que você vai gastar pelo menos uns R$2,50 por hora do carro parado. Dependendo da praia que você for e da época do ano que você for. Se você for em South Beach, por exemplo, vai ter estacionamento ali que num dia vai ser 20 dólares. Mas isso é bem variado, né? Se você for... Aquelas vagas de rua que a gente geralmente mostra pra vocês que a gente para, que tem um QR Code assim num poste, que você paga pelo né? telefone ou pela maquininha, pelo... Esqueci o nome da maquininha. Parquímetro. Se você pagar por eles, você vai pagar mais ou menos R$2,50 por hora. Então faz a conta aí, se você for na praia todo final de semana, ficar 2 horinhas lá na praia, você vai gastar 5 dólares aí por final de semana. Exato. Carro, quanto custa lavar um carro aqui, parceira? Carro, se você quiser uma pessoa esfregando ali carinhosamente, passar pretinho, secar, tudo bem manual. A única vez que a gente lavou o nosso carro anterior, a gente lavou 2 vezes, né? 2 vezes só. Foi 80 dólares? 70 dólares, 60 dólares, 80 dólares, é essa faixa de preço. Porém, se você passar naquela máquina... Sabe aquela que você entra com o carro meu Deus, e aí fica rodando aquelas borrachas e batendo no carro e sai espuma, sai água daquela máquina? Aquilo ali, 10 dólares. Mais ou menos, tem de 8 até uns 20 dólares, dependendo do que você quiser. Aí joga cera no carro, limpa a roda, mas vamos combinar que... Até hoje a gente não encontrou uma muito boa, não. A gente tem que confessar que lavar carro não é algo que a gente pratica muito, né? A gente tem um aspirador de pó, a gente aspira o carro, a gente tira sujeira e tudo mais. Às vezes a gente passa, às vezes não, né? Uma vez por mês pelo menos a gente passa no nessa posto máquina pra lavar. Mas ir levar pra dar aquele trato... 60 dólares, 80 dólares. A gente não é muito de fazer isso. E como a gente mora em apartamento, a gente não consegue pegar a mangueira e lavar o carro nós mesmos. Senão... a gente lavaria. Mas, ó, te garanto que o nosso carro não é sujo, não. É limpinho, gente. Aqui, a gente pega muita rodovia para ir nos lugares. Então, a gente tem um custo que, se você morar aqui de verdade, você acaba evitando, que são os pedágios. Então, hoje, eu e a Erika, a gente sai para todos os lugares aqui, a gente coloca no Waze e a gente coloca evitar pedágios. A gente às vezes anda um pouquinho mais, mas nós gostamos, que conhecemos bairros diferentes, lugares diferentes. E não acaba sendo tanto assim mais, às vezes aumenta 10 minutos, 5 minutos. Então, não é caro, os pedágios aqui eles não são muito caros, a gente paga, se for para pagar, a gente paga $1, R$1,20 em cada pedágio. Lembrando que aqui em Miami, pelo menos eu nunca vi, acho que nem tem mais, guichê de pedágio, tá, gente? É tudo como se fosse sem parar aí no Brasil. Então, você precisa ter. Do contrário, eles mandam uma multinha na sua casa, né? Como se fosse uma cartinha, assim, pela placa do carro para você fazer o pagamento. E se for um carro alugado, você vai provavelmente pagar o valor do pedágio, mais a multa para a concessionária que alugou para você.
Higiene pessoal, cortar cabelo, fazer sobrancelha. Eu vou ser sincero pra vocês, desde que a gente chegou aqui nos Estados Unidos, eu nunca fui no cabeleireiro. Eu também não. A gente comprou uma maquininha de cortar cabelo e a Erika corta pra mim. Pra vocês terem uma ideia, um corte masculino aqui gira em torno de 25 a 40 dólares. Porém, esse é um custo que a gente não tem. O Fernando pinta meu cabelo também, eu corto meu cabelo quando eu preciso, só as pontinhas. E a única coisa que eu faço é a sobrancelha, que eu faço com uma amiga minha que mora aqui. E aí eu tenho esse custo, mas para vocês terem uma ideia, assim, mais ou menos o custo de uma sobrancelha, dependendo do que você faz, né? Porque tem gente que faz... como que chama? Micropigmentação. Então tem uma variedade enorme aí, mas você vai gastar mais ou menos entre um básico, tirar com pinça, entre uns 25, né? 25 até mais ou menos aí uns 50, 60 dólares, dependendo do que você for fazer. Eu só tiro com pinça, não faço micropigmentação. Mas tem diversos prestadores de serviço, eu acabo fazendo com essa minha amiga, ela é excelente. Depois, se alguém morar aqui e quiser dica, deixa aqui nos comentários, ou chama a gente, me chama, né, chama o Fernando no Instagram, que eu mando pra vocês no Instagram dela, ela é excelente. Boa. Um outro custo que hoje a gente tem, mas é muito baixo aqui nos Estados Unidos, é de medicamento. Quer falar sobre medicamento? Acabou que eu não falei sobre os medicamentos no vídeo do Seguro Saúde, então eu vou falar rapidinho aqui. Como a gente tem o Seguro Saúde, no nosso Seguro Saúde está incluso como se fosse um seguro farmácia. E aí, para os medicamentos que eu tomo, o Fernando é muito saudável, não toma nada, para os medicamentos que eu tomo, que é remédio de pressão e anticoncepcional, eu pego sem nenhum custo. Como eu vou na clínica, o médico faz o pedido, não tem custo nenhum para mim o anticoncepcional. O remédio de pressão eu pago mais ou menos $1,20 para cada 3 meses. Então, é dessa forma que funciona aqui. Nem é realmente um custo por conta desse seguro, né? Só que eu não consigo ir na farmácia e comprar esses remédios falando, me dá o meu remédio. A própria clínica manda o pedido para a farmácia mais próxima da minha casa e aí eu só preciso ir lá retirar e pagar esse $1 aí que dura a cada 3 meses. Isso aí. Um outro custo que a gente tem, e é muito variável, é restaurante, né? Aí vai muito do casal. A gente não é de sair muito para comer. Não. A gente faz muita comida em casa, se a gente tá com vontade de comer alguma coisa, a gente geralmente compra e faz em casa. A não ser que seja um absurdo de fazer, tipo, coxinha. Difícil. Eu não vou fazer coxinha em casa, né? Aí eu vou ter que ir atrás de uma coxinha. Mas, no geral, a gente cozinha bastante em casa mesmo. Restaurantes, pra vocês terem uma ideia também, né? Restaurantes comuns aqui nos Estados Unidos, tipo Olive Garden, Longhorn, ou essas redes grandes que a gente está acostumado aí, que a gente vê no Brasil também. Longhorn não tem, mas seria como se fosse um Outback. E é muito bom, se vocês não foram, fica essa recomendação. Outback também. Você vai gastar em torno aí de uns 50, 60, 70 dólares por casal. Depende do prato que você pedir, do tanto que você come, tem sobremesa, não tem, bebida alcoólica ou não, né? Então aí você considera quantas vezes você vai no mês num restaurante e considera gastar pelo menos uns 50, 70 dólares por casal. Agora, se você quiser ir num restaurante mais gourmet, que você vai, sei lá... Sabe aquele restaurante que você vai, que tem uma taça de água para você... Taça de vinho, copinho de água, uma taça de vinho. Esses daí você vai gastar... Que a gente nunca foi? Pelo menos 150 dólares a 200 dólares... Por casal. Por casal. São restaurantes bem mais caros, né? Então... Agora, vamos naquele departamento que é... lazer, parceira. É bem difícil de falar sobre isso, porque cada casal tem um tipo de lazer diferente. O nosso lazer, meu e da Erika, é isso aqui que tá atrás da gente, ó. A gente vem aqui, pesca, a gente vai no cinema, a gente faz coisas, sabe, bem simples e baratas, né? Que a gente gosta. É o nosso estilo, né? A gente gosta de coisas mais simples, assim. Às vezes a gente vai... em algum evento que tem, tipo rodeio. Do pula-pula, a gente foi num rodeio, acabou que a gente não filmou pro canal faz muito tempo, a gente postou no Instagram, né, quando a gente foi. A gente postou no Instagram quando a gente foi, mas assim, são coisas bem baratinhas, nada muito caro. Acho que o passeio mais caro que a gente fez foi do pula-pula. Foi, a gente pagou 100 dólares pra ir no pula-pula. Esse foi um dos mais caros, mas no geral, o nosso lazer é bem acessível. Bem acessível, posso dizer que sim. Então eu coloquei aqui que a gente gasta por mês, na média dos últimos meses, algo em torno de 100 dólares. E não muito mais que isso.
E aí a gente tem viagens aqui, que a gente está sempre planejando novas viagens, Esse né? é um gasto que para alguns casais ele não é importante. Nem todo mundo gosta de viajar, né? A gente gosta. Então a gente prefere usar isso como nosso lazer de verdade. É, E aí é onde o filho chora e a mãe não vê. Porque... dependendo da viagem, é difícil dizer que a gente gasta a média, né? É, porque Mas- cada viagem é um custo diferente. A gente, inclusive, faz vídeo das nossas viagens para vocês saberem qual foi o custo de cada uma. É, Tem aqui o custo da viagem que a gente fez para Vegas e tem também o custo da Pro viagem que a gente Colorado. fez para o Colorado. Em É. breve vai ter uma viagem é. que, olha, Viagem dos sonhos. dos sonhos. Essa daí vai custar caro. É, vai. Mas tudo bem, a gente vai contar para Vai. vocês também. Mas a gente deixa aqui no nosso orçamento também uns $200 por mês pra gente gastar com viagens. É, pra gente entender ela aí diluída, né? Então, Mas como eu falei, às vezes é mais. Não dá pra ter certeza. Olha o nosso amigo Olha aqui, só, ó. é assim que é. Tá vendo? É isso que é demais aqui, ó. O patinho vai comer a grama do nosso lado. E ali tem mais, é que vocês não tem estão mais vendo, uns mas tá 5 cheio. patos ali, ó. Eu vou ficar de olho pra ele não pegar a minha caixinha aqui do microfone. E pra finalizar, parceira, tem um outro custo aqui que a gente sempre gosta de falar, que é outros, né? Sabe? Aquela despesa que você não estava planejando, que não entra no orçamento de ninguém, ou que deveria entrar em todos os orçamentos e geralmente as pessoas esquecem de colocar. Por exemplo, a gente está falando que tem que comprar uma lata nova de lixo para nossa casa. Entra Entra no onde que isso? isso, né? Então a gente considera essas coisas como pequenos imprevistos ali para manter a casa, né? Uma lata de lixo, Sei lá, trocar a a lâmpada do cortina carro. do banheiro, que tem que trocar, né? Tapetinho, essas coisas assim, roupa de cama, travesseiro, que recentemente a gente teve que trocar também. Coisas básicas, né? Óleo do carro que a gente tem que trocar eventualmente. A gente acaba filtro colocando de ar. como outros, né? Imprevistos. Imprevistos não, né? A Imprevistos gente é outra colocou categoria. como outros, né? A gente gasta, a gente colocou aqui para vocês considerarem no orçamento de vocês também, considera pelo menos uns $300, que a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Uma vara de pesca, outra vara de pesca, porque alguém quebrou a vara de pesca. A Érica quebrou a vara no meio. Agora você me pergunta, tinha um peixe grande? Não, era uma pedra. Ela Aqui, ó. pescou uma pedra aqui atrás, ó, e quebrou a vara no meio, falando pra mim, nossa, peguei um peixe gigante. Achei que era peixe no Gigante. primeiro momento, depois perdi a vara, mas enfim. É, E aí são gastos com outras coisas que também fazem parte pra gente poder ter o lazer, né? Mas a gente tem que comprar Ó, essas coisas. roupas, né? Todo mês, sei lá, se você gosta, você vai comprar um tênis, uma camiseta, comprar um óculos, um boné, enfim. Essas coisas aí a gente tem que deixar no nosso orçamento pra gente viver também, né? Sim, claro, e ter uma ideia também, mais ou menos, no nosso estilo de vida, a gente escolhe uma época ali e fala, vamos lá trocar que isso aqui não tá legal mais. E aí a gente vai lá e compra algumas peças variadas. Então, a gente sabe que tem outras pessoas que todo mês compram uma blusinha nova, e isso tem que estar no orçamento, né? Faz parte para você ter mais ou menos uma ideia. Isso. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo e você foi anotando os valores, você deve ter chegado aí em no mesmo valor que eu coloquei aqui. Ou algo muito parecido. Espero que sim. Então, o que eu quero dizer com isso? Com esse vídeo inteiro, né? Um casal morando aqui em Miami vai gastar no mínimo, uns 3.300, 3.500 para morar aqui. Menos que isso é muito difícil, Muito gente. difícil. Eu acho que... Não vou dizer Não- impossível. mas com qualidade É difícil. é difícil. Ninguém quer mudar de país para não ter uma boa qualidade de vida, né? No final do dia a gente quer sempre algo melhor. Então a gente imagina que por menos que isso pode ser que seja uma vida com um pouco mais de economia, talvez um pouco mais de perrengue. Não que no futuro não vá melhorar, mas, né? Mas não considere menos que isso. Miami é muito caro para Entre viver. 3.500 e um pouquinho mais é mínimo. E acho que se você tiver um pouco mais de mordomia, se você tiver um pouco mais de luxo, For mais em restaurante, tiver 2 restaurante, carros. aí eu acho que você chega a gastar uns 6.500 a 7, e vocês conseguem gastar um casal. E aí também tem o famoso céu é o limite, né, gente? Dá para gastar muito mais que isso. Aí depende muito do seu estilo de vida. Mas Mais uma coisa
razoável? A gente imagina que seja mais ou menos entre isso. 3,5 e 7, tá? Quanto que você gasta, parceira? Quanto que nós gastamos por mês aqui? Você tem uma ideia? Eu tenho, porque eu sou a preenchedora oficial daquela planilha. E eu escrevi aqui, né, o valor para você. Mas pra vocês terem uma ideia, com o nosso padrão de vida, do jeito que a gente vive, do jeito que a gente tem o nosso lazer, tudo que a gente faz, a gente gasta mais ou menos entre 4,5 e 5 mil dólares por mês para viver aqui. É mais ou menos isso mesmo. E uma qualidade de vida excelente. Para o nosso estilo, não poderia ser melhor. Né? A gente moramos num lugar mora muito num bom, lugar legal, temos um carro muito bom, passeamos quando a gente tem vontade, fazemos as viagens que a gente tanto ama. Não temos vontade de comer nada aqui, a gente compra tudo que a gente tem vontade de comer. Então a gente acha que a nossa qualidade de vida aqui é muito boa, né? Muito boa. Assim como a gente tinha uma boa qualidade de vida também no Brasil. E aí entra em outros aspectos que fizeram a gente mudar, como segurança, né? Aí a gente tem um vídeo também falando sobre isso. A gente tem um vídeo sobre isso, mas é mais ou menos isso que a gente gasta hoje, em 2024, para morar aqui em Miami, nos Estados Unidos. É isso aí. Eu espero que a gente tenha tirado a dúvida de vocês, de quanto custa. Não é intenção nenhuma jogar um balde de água fria ou incentivar vocês a virem morar aqui. Mas se você estiver pensando e estiver querendo, de repente, se mudar de um outro estado ou vir de outro país para cá... é bom ter uma ideia. É bom ter uma ideia. E tá aí a ideia Tá dos aí parceiros. a ideia para vocês, que a gente fez as contas e achou que é o mais próximo aí da realidade. De novo, baseado na nossa experiência, né? É isso aí. É isso, a gente espera que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui. Conta pra gente o que é que você acha, né? Se você gostou ou não do vídeo. E não esquece de se inscrever aqui no canal. A gente traz curiosidades sobre morar nos Estados Unidos e a gente mostra também as nossas viagens aqui. Infelizmente não podemos fazer um canal 100% de viagens, que é o que a gente gostaria, né? A gente trabalha, né, também. Mas a gente divide com vocês aqui um pouquinho de tudo isso, um pouquinho de tudo, beleza? É isso, a gente fica por aqui e até a próxima. E os patinhos participando do vídeo. Participaram. E eu falei, tem mais, daqui a pouco começou a vir um monte.